Bom, pessoal, eu vou explicar mais ou menos como é que está funcionando o CRM, né, e os novos relatórios que foram implementados dentro dele. Mas antes de eu explicar mais ou menos como é que está funcionando o CRM, eu queria mostrar para vocês algumas informações que precisam ser preenchidas no próprio funil de vendas, né. Bom, eu criei um funil aqui de vendas e não é tão complicado, é só clicar aqui nessa setinha, definir um nome para ele, e colocar o tipo de negócios de vendas aqui no funil. Bom, já deixei alguns cards aqui preenchidos, mas eu vou criar um aqui com vocês para mostrar uma coisa. Bom, clicando aqui na setinha para baixo e clicando no mais, você vai abrir essa página aqui. Essa página aqui a gente pode colocar um nome, ou seja, só tutorial. Vou colocar um valor de R$ 300. E aqui a gente pode definir o tipo de fonte que chegou essa oportunidade para os vendedores, né? No caso, pode ter sido um anúncio no Instagram, no Google mesmo, eles procuraram essa oportunidade e acharam, Telegram e etc. Aqui tem também campanhas, ou seja, a empresa pode promover campanhas e aí você pode selecionar a campanha que a empresa promoveu para essa oportunidade ter aparecido, né? O e-mail do acompanhante e o estado do cartão, ou seja, eu estou abrindo agora, então a gente vai estar em negociação. Aqui embaixo a gente tem que colocar um envolvido. Quando você cria, ele já seta mais ou menos o envolvido, mas eu vou apagar e criar outro aqui. Eu vou colocar como Lucas Martins aqui, um funcionário já cadastrado na empresa. Vou colocar como gestor e aqui é que é a parte relevante, né? Você tem que marcar pelo menos todo o card de negócios no funil de venda precisa ter um responsável pela venda. Infelizmente não tem como ter um card sem isso, ou seja, você tem que marcar esse campo aqui para conseguir salvar e criar esse cartão. Criado o cartão, a gente pode ver aqui agora que a gente tem os campos que eu não consegui marcar, eu não marquei, mas tem as informações do fonte e campanha aqui do lado, que eu vou mostrar mais ou menos como é que vocês cadastram, né, essas fontes dessas campanhas. Bom, essas fontes dessas campanhas, a gente vai aqui em CRM, cadastros, e tem campanhas e divulgações. Dentro dessa campanha de divulgações, aqui você pode cadastrar as fontes, ou seja, você vem aqui, escreve um nome para essa fonte e salva ela, e ela vai aparecer aqui embaixo. E a campanha é bem similar, tem um botão vermelho aqui também que você tem que clicar. Nesse botão vermelho você registra o nome da campanha e a descrição dela. Bom, registradas essas campanhas, a gente pode voltar ali pro funil de vendas, que eu preciso mostrar mais algumas coisas. Bom, dentro dos cards, eu vou pegar um card aqui que eu já mais ou menos preenchi algumas informações e vou mostrar. Agora tem esses campos aqui que são serviços oferecidos, ou seja, o que a gente está oferecendo, o que você está vendendo, né, para o cliente. Então você pode clicar aqui e registrar o que você está vendendo, é só uma abinha simples aqui, você clica e vai ter as suas opções aqui. Essas opções eu vou ensinar como cadastrar elas para elas poderem aparecer aqui nos cartões para poder marcar. Mas, enfim, eu vou mostrar logo após esse campo aqui. Esse campo aqui significa o quê? Se o serviço que você está oferecendo é recorrente ou não. Caso ele seja recorrente, você tem que marcar ele e salvar lá no final. Caso ele não for recorrente, que é uma venda única, ou seja, você está vendendo, por exemplo, uma higienização de caixa d'água, é uma venda única. Você vai lá, higieniza e acabou. Mas caso seja recorrente, é como se fosse uma assinatura. Por exemplo, mensalmente você vai ter que ir lá e assinar, você vai ter que ir lá limpar a caixa do cliente, ou seja, é um serviço recorrente. Bom, salvando aqui, a gente pode ir lá e mostrar onde é que fica esse serviço, né? Você vem aqui em operacional, cadastros, e aqui tem cadastrar tipo de serviço. Dentro do cadastro do tipo de serviço, você tem esse botão aqui, novo tipo de serviço, você clica nele, e nesse novo tipo você pode registrar o nome, descrição, o tempo médio que demora, talvez, esse serviço. Tem as orientações de que ramo ele é, e aqui você pode salvar esse tipo de serviço para você conseguir selecionar lá no card. Bom, por fim aqui, uma das poucas informações que ainda faltam é referente ao fechamento da venda, ou seja, quando você clicar aqui, se você conseguiu fechar a venda ou se ela foi perdida, vai aparecer um novo campo para você preencher. Esse campo seria, por exemplo, vou clicar aqui nesse botão de fechei a venda, ou seja, o negócio fechado,
e aparece esse campo aqui, motivo do fechamento. O motivo do fechamento seria por que você conseguiu fechar isso, ou seja, temos o melhor preço, ou cliente sem interesse mesmo, não, aí seria a perdida no caso, né? Eles estão juntos aqui, mas você seleciona o que condiz com o que foi, o que ocorreu nesse card, né? Bom, aqui eu posso colocar temos o melhor preço e aí eu fecho realmente o card e ele não vai aparecer mais lá no meu funil, né? Ou seja, aqui a gente pode ver Flávio, né? E Flávio de 280, quando a gente voltar aqui, Flávio de 280 sumiu. Dentro desse tipo de motivo de fechamento, a gente consegue cadastrar ele por aqui, ó. Você vem em CRM, cadastros e cadastro, você tem aqui cadastro de tipo de motivo. Tipo de fechamento, desculpa, tipos de motivo de fechamento. Clicando no novo aqui, você pode cadastrar um novo motivo, você só tem que colocar um nome, uma descrição breve e ativo, ou seja, com isso você consegue registrar quais são os motivos mais frequentes que você pode ter ocorrido nas perdas, nas vendas e assim vai. Bom, deixando esse lado agora de lado, eu vou explicar mais ou menos como é que está funcionando os relatórios. Partindo para os relatórios, né, o primeiro relatório que a gente tem aqui dentro de relatórios de funil é o cartões de funil. Dentro do cartão de funil, a gente tem alguns campos aqui a serem preenchidos ou não, né? Os obrigatórios são o funil, né, que você precisa marcar qual funil que você está sendo analisado. Dentro do que eu criei, a gente estava lá no CRM, né? A data de abertura, ou seja, a data de abertura em que os cards foram abertos, ou seja, a gente pode pesquisar desde o começo do ano, mas eu acho que vou pesquisar desde abril aqui. E o fim, ou seja, data de abertura é todos os cards que foram abertos dentro do período de 1º de abril até o final de maio. Essas são as informações essenciais. O resto são mais filtros, né? Caso você queira buscar um card específico, você coloca o nome dele aqui que vai aparecer. As tags que tem dentro dos cards também, aqui você pode filtrar pelas tags, o nome dos responsáveis, ou seja, se você quiser achar os cards responsáveis só por uma pessoa específica, se eles foram arquivados ou não, se o estado deles, ou seja, se eles estão em negociação fechados ou perdidos, o tipo de fonte, né, que é o tipo de divulgação, que pode ter sido tanto Instagram, Telegram, qualquer informação que você tenha cadastrado dentro do card, e analítico, que é para ver uns gráficos em cima dos cards. Bom, buscando aqui a gente consegue ver o nome do card, ou seja, o que a gente digitou lá naquela primeira página inicial, o nome da etapa que ele estava, as etapas que eles estavam, ou seja, o Marcelo está na contato realizado, o nome do funil, né? Todos esses aqui são do funil de CRM. O tipo do cartão, esse aqui são cards de negociação só apenas. Os clientes que a gente registrou dentro do card. Os responsáveis que estão cuidando dos cards, né? Se foi gerado algum orçamento dentro desse card. E a abertura, que dia que ele foi aberto. Previsão de fechamento, que eu não defini no card, mas tem sim como definir lá. Movimentação, ou seja, qual foi a última movimentação entre as etapas, ou seja, por exemplo, eu vou abrir aqui o funil e esse data aqui é referente a isso, por exemplo, esse card aqui do Marcelo que está aqui dentro, ele foi movimentado dia 21, ou seja, 7 dias atrás, mas caso isso significa o quê? Que ele não saiu dessa etapa de contato realizado durante esse tempo. Caso você mova ele de um lado para o outro, ou seja, movi ele de contato realizado para contrato, agora, a última movimentação é 28. Ou seja, é basicamente isso, a última movimentação do card. Que estado que ele está, não seja negociação, né, ou perdido, ou fechado. Origem, valor, se ele foi fechado ou não. E é arquivado. É basicamente isso sobre esse relatório aqui. Passando para o próximo relatório, a gente tem agora o relatório de desempenho geral. Bom, clicando nele aqui, a gente vai conseguir ver mais ou menos as informações. Bom, você tem que selecionar um tipo de funil que você queira. A gente está analisando em cima do funil de CRM previamente criado. E eu vou colocar aqui um período, ou seja, esse aqui, início e fim, é a data de abertura, realmente da pesquisa. Ou seja, ele vai pesquisar o período entre os cards que foram criados dentro desse período, ou seja, 1º de abril até final de maio. Bom, clicando aqui, a gente consegue ver que foram criados 10 cards. 10 cards foram criados, 3 vendidos e 2 oportunidades perdidas. Nesse gráfico aqui a gente consegue ver bem isso, que foram 2 cards criados no mês de abril e 8 criados no mês de maio. E um desses cards foram vendidos no período de abril e um deles também foi vendido, perdão, 2 deles foram vendidos no período de maio. Nenhum foi perdido no período de abril e 2 foram perdidos no período de maio.
Passando para baixo aqui, a gente consegue ver os valores dos cards, ou seja, a gente teve R$ 300 vendidos no período de abril, né? No caso, no mês de abril foram vendidos R$ 300, e o resto, que foi esses 680, foram vendidos no mês de maio. Aqui em cima tem um botãozinho aqui que você pode ver todos, ou seja, o preço por cima da quantidade. E aqui você consegue ver se ele foi recorrente, ou seja, se é uma assinatura. Então, aqui no mês de abril não teve nenhum recorrente, mas um dos que foram vendidos no mês de maio, ele foi recorrente, ou seja, foi um produto como se fosse uma assinatura, que uma venda contínua, né, no caso mensal. Outro ponto é, você pode ver os avulsos, ou seja, vendas únicas, né, no caso, no mês de abril foram R$ 300, e no mês de maio foram 280, ou seja, foram duas vendas avulsas que você consegue ver. Então, aqui você pode separar por isso ou ver todos mesmo junto, todos os cards que foram vendidos. Aqui embaixo você consegue ver gráficos relacionados ao desempenho das oportunidades. O que é isso? Esse gráfico aqui, por exemplo, é um gráfico que mostra quais foram os funcionários que criaram essas oportunidades. Ou seja, a gente tem 10 oportunidades criadas, como mostrar lá em cima. 3 foram do Robert, 5 foram do Lucas e 2 foram do Gustavo. Dentro das vendas que foram 3, 2 foram do Robert e uma foi do Lucas. Das perdidas, que a gente perdeu 2, uma foi do Robert e outra foi do Gustavo. E aqui mostra os valores que foram vendidos, né? Bom, desse relatório aqui é isso. Bom, indo para o próximo relatório, a gente tem um relatório de negócio por funcionário, né? Esse relatório de negócio por funcionário, ele vai basicamente mostrar para a gente o andamento as oportunidades em andamento em cada etapa do funil e de quais funcionários são, né? Então vamos dar uma olhada aqui. A gente tem que selecionar o funil que a gente está querendo analisar e a gente tem que selecionar a pesquisa, ou seja, os cards foram abertos de tal data até tal data, ou seja, eu quero pesquisar nas datas de abertura dos cards do começo de abril até o final de maio. Todos os cards foram abertos dentro desse período. Olhando isso aqui, a gente consegue ver que, por exemplo, o Lucas Martins tem duas oportunidades na etapa de contato com valor de R$ 400 e uma na etapa de contrato valendo R$ 100. Isso é o mesmo para o Gustavo, que a gente tem 250 aqui, ou seja, a gente tem uma oportunidade em andamento na etapa de contrato de 250 para o Gustavo. Se a gente for aqui no próprio CRM aqui, né, que é o funil que eu criei, a gente consegue ver claramente isso. Ó. Essa Marcela aqui, se a gente entrar dentro desse card, a gente consegue ver quem é responsável por ela é o Lucas Martins. E aqui, como tem três, uma é do Lucas Martins, aqui fora já mostra, né, que é Lucas Martins e outra é do Gustavo, certo? Bom, partindo para o próximo relatório, a gente tem um relatório de negócios por equipe, né? Mas antes de eu começar a explicar esse relatório de negócios por equipe, eu preciso explicar uma etapa que precisa ser feita dentro dos cards para esse relatório funcionar, que é a etapa de você setar setores, ou seja, no cadastro de setores você pode cadastrar equipes dentro dos setores. Eu vou mostrar aqui. Bom, quando você vem aqui em RH, cadastros e cadastro de setores, você vem para essa aba aqui. Nessa aba aqui, você pode cadastrar um novo setor e dentro dele você pode definir equipes. Ou seja, esse setor aqui já está cadastrado. E aqui a gente define equipe. Por exemplo, dentro do comercial eu tenho duas equipes, que é Gama e Tetra. Dentro dessas equipes aqui do comercial Gama e Tetra, eu criei elas aqui. Você só define um nome para elas e salva. Bom, feito isso aqui, você pode fechar e quando você vier em RH funcionários, você pode chegar e buscar o funcionário que são os vendedores naquela etapa. Eu estou usando o Lucas Martins como exemplo. A gente abre aqui o cadastro dele, vem em contrato de trabalho, função. Dentro de função, você pode setar o setor que ele está, ou seja, o Lucas é do setor comercial e ele é da equipe Tetra. Outro que a gente está utilizando é o Gustavo Hércules aqui. Esse Gustavo Hércules aqui, a gente pode vir aqui também, e a gente pode vir aqui. Ele está sem equipe, no caso. Esse aqui está sem equipe. Bom, vamos voltar agora para o relatório. A gente pesquisa pelo funil que você
que você deseja e pesquisa a data de abertura dos cards, ou seja, os cards foram abertos entre 1º de abril até o final de maio. Bom, dentro dos cards abertos de 1º de abril até final de maio, alguns deles já foram fechados e no funil não vai mostrar porque o card vendido ele não aparece no funil, só os em andamento. Mas dentro dos vendidos a gente teve três vendas, uma sendo da Tetra e duas da Gama. E aqui a gente pode ver tanto se foi recorrente ou se foi avulso as vendas aqui embaixo. Ele mostra os valores, ou seja, a Tetra vendeu 400 e a Gama vendeu 580, sendo venda recorrente a Tetra foi a única que vendeu, sendo R$ 400, e a vendas avulsas apenas a Gama vendeu, que foi 580. Indo para o pipeline, a gente vai conseguir ver os andamentos. Aqui, sem equipe definida, a gente tem uma pessoa que não tem equipe definida, que provavelmente é o Gustavo, que eu mostrei previamente. Ele tem uma oportunidade de andamento, ou seja, ela ainda está sendo negociada, e é no valor de 250. O que são referentes a essas cores? Essas cores aqui significam, verde significa que são valores avulsos, ou seja, valores únicos, né? Vendas pontuais. E os azuis são vendas recorrentes, né? Desculpa, não vendas, mas oportunidades de negociações recorrentes. No caso, o Tetra aqui, ele tem duas oportunidades no funil de contato, com valor de R$ 400, e uma no funil de contrato, na etapa de contrato, com um valor de R$ 100, sendo essa de R$ 100 aqui recorrente e as outras são de 400 são avulsas. Se a gente quiser checar aqui nos cards, a gente pode ver claramente o que eu estou falando. A gente vem aqui em CRM, a gente consegue ver, por exemplo, aqui, que essa Marcelo aqui, se a gente abrir ela, a gente consegue ver que é do Lucas Martins e é uma venda recorrente no valor de R$ 100. A gente consegue ver que está em andamento ainda. Aqui embaixo tem as outras, ó, tem uma de 100 do Lucas e outra de 300 do Lucas também. Essa aqui do Hércules, ou seja, do Gustavo, de 250, e ele não tem equipe, por isso que apareceu aqui sem equipe definida. Caso eu defina uma equipe para ele, vai aparecer o nome da equipe dele aqui embaixo e as etapas em andamento. Bom, agora a gente pode passar para o próximo relatório, que é o relatório de destaque de vendas. O relatório de destaque de vendas ele é bem simples. Você tem que selecionar o funil que você está analisando e o mês, né? Ou seja, buscar por mês. Buscando pelo mês, a gente consegue ver aqui quem criou mais oportunidades, sendo o Lucas Martins quem criou mais oportunidades, quem vendeu mais unidades, que foi o Lucas, e quem vendeu mais em quesito monetário mesmo, quem tem mais dinheiro acumulado por venda, que é o Lucas. Desse mês de maio, ele teve destaque em todas. E aqui nesse campo aqui a gente mostra as novas oportunidades do mês, que foram 8 novas oportunidades criadas, comparadas ao período anterior. O período anterior sendo o mês passado, ou seja, a gente está em abril, a gente está em maio na busca, e então o que ele está comparando é com o mês de abril, que é o período anterior. Vendas novas é a mesma coisa, ou seja, teve duas novas vendas nesse mês, sendo uma do Lucas e provavelmente outra de outro funcionário. Como os dois venderam uma, o Lucas apareceu como destaque aqui, mas teve outro funcionário que também vendeu uma. No período anterior só teve uma, então a gente dobrou as vendas aqui no caso, novas em quesitos de unidades, ou seja, foram duas vendas nesse mês, no período anterior foram uma. Nesse campo aqui é referente aos valores. Nesse período, nesse mês aqui, teve 680. 680. Ou seja, o Lucas vendeu 400 e alguém vendeu mais 280 na segunda venda. No período anterior só teve uma venda, ou seja, uma venda de 300. Aqui mostra mais ou menos a porcentagem de conversão, ou seja, essa porcentagem de conversão é em cima de oportunidades criadas, ou seja, teve 8 oportunidades criadas, e a gente converteu de 8 oportunidades, a gente converteu duas. E aqui tem as oportunidades perdidas. Nesse mês a gente conseguiu perder duas e no período anterior a gente não perdeu nenhuma. Quando esse relatório estiver no seu sistema, também pode ter, caso o funcionário tenha uma imagem, apareça a imagem do funcionário, ou seja, que nem esse aqui. Caso é porque aqui eu não tenho imagem cadastrada, mas caso o funcionário tenha uma imagem, ele vai aparecer aqui a foto do funcionário com o destaque dele. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o relatório de performance em vendas aqui, que é esse aqui. Ele é bem parecido com os outros, a gente tem que selecionar um funil que a gente quer analisar e tem que selecionar um período, ou seja, um início e um fim, né, para a gente ver os cards que foram abertos entre esse período. Então eu vou selecionar aqui 1º de maio até 31 de maio,
A gente pode filtrar também por desempregados, caso eu queira ver de um empregado específico, mas aqui eu vou colocar de todos. Bom, a gente aqui nesse começo de relatório, a gente tem quatro informações iniciais que são taxa de conversão, total de negociações, negociações vendidas e o total valor vendido, no caso. Neles a gente tem mais ou menos uma ideia de como é que foi as vendas, né? No caso, a gente teve uma taxa de conversão de 28,57, porque apenas duas vendas em cima de 7. Então, essa taxa de conversão é isso. A gente teve total de 7 negociações, duas vendidas, e dessas duas renderam R$ 680 nas negociações. Bom, essas porcentagens aqui embaixo, falando, por exemplo, 43% do período anterior, quer dizer o quê? Que dentro do período que eu selecionei, que é do começo do mês até o final do mês, a gente tem uma média de mais ou menos de 30 dias. Então, ele vai fazer uma comparação de 30 dias atrás, quanto que mais ou menos a gente teve de taxa de conversão, tanto quanto de total de negociações e assim por diante. Na taxa de conversão, por exemplo, a gente teve uma perda de 43%, mas no quesito de total de negociações a gente teve um aumento de 250%, a gente teve 100% no caso de vendas e 127% no valor total vendido. Caso eu queira mostrar para vocês aqui, a gente pode testar, ó, eu vou botar o começo de maio como fim, e o começo de abril aqui a gente coloca como início. Aí a gente consegue ver, por exemplo, que aqui teve 50% de total de conversões, só que foram só duas negociações e uma das duas a gente conseguiu a venda, ou seja, por isso que a gente teve uma perda na taxa de conversão, no quesito de comparar aquele 28 com 50, né? Mas a gente teve um aumento significativo no total de negociações e no resto dos dados. Quando você faz uma comparação com um período que não existe dados, ou seja, não tem dados para trás do começo de abril, a gente não consegue analisar, por isso que ele acaba ficando em 0%, por falta de dados mesmo. Bom, voltando lá para o período que eu tinha selecionado, onde tem a maior quantidade de dados para a gente dar uma olhada, a gente consegue ver aqui também que tem um gráfico aqui embaixo que mostra para a gente que quais foram os responsáveis pelas conversões, né, tanto quanto perdas quanto vendas nessa parte aqui. A gente consegue ver, por exemplo, que teve uma perda para o Lucas e uma venda para ele, o Robert também semelhante, e o Gustavo só apenas teve uma perda. Caso a gente só queira ver uma tabela, né, a gente consegue ver uma tabela que mostra onde é que foi as conversões, no caso as vendas só. O Lucas conseguiu uma conversão geral de 1 e o Robert também, e ambos foram na etapa de contato. Poderia ser em outra etapa, mas ambos calharam de ser na de contato. Passando agora para o próximo agrupamento, a gente pode selecionar aqui e trocar. A gente consegue ver também o tempo de trabalho realizado no card. Ou seja, caso você tenha um card e você tem um funcionário, tem uma parte do card onde você pode clicar em trabalhar e ele vai registrar as horas que você está trabalhando nesse card. A partir disso, quando tiver um fechamento do card, no caso, a gente consegue meio que agrupar e ver quanto tempo demorou mais ou menos para esse card for fechado, né? Por exemplo, aqui a gente teve dois cards que foram fechados entre 2 e 8 horas, e eles dois foram perdidos, no caso. Mas teve um que foi vendido entre 8 e 24 e o outro que foi perdido também entre 8 e 24. Se eu chegar aqui, eu posso mostrar o campo para vocês, para também facilitar, né? O campo que eu estava citando é esse aqui, ó. Caso você entre num card, caso o funcionário esteja trabalhando no momento no card, ele clica em trabalhar e salva. Quando ele clicar em trabalhar e salvar, vai aparecer mudar o botão, né? E falando que é para parar, porque agora, nesse momento, está contabilizando. Então, ele pode trabalhar. Quando ele quiser finalizar, ele clica em parar de novo, clica em parar e salva, que o tempo será contabilizado aqui na frente. Esse tempo aqui que vai ser o parâmetro que a gente vai utilizar para definir quanto tempo demorou o serviço, no caso. Eu vou parar aqui, salvar. Um minutinho, tá vendo? Um minutinho do tempo que a gente está aqui. Bom, voltando aqui para o relatório, a gente, aqui embaixo, a gente tem todas as listagens de todas as negociações, ou seja, as 7 negociações estão aqui embaixo. E a gente, nessa abinha aqui, a gente consegue mudar para ver os motivos das perdas. Ou seja, a gente teve 3 perdas. Das 3, a gente foi perdido R$ 600. A gente não teve no período anterior alguma perda para ser comparado. E o principal motivo dessas perdas foi o cliente foi atendido pela concorrência. Teve duas.
não tem período também para comparar nesse caso. Nesse gráfico de baixo aqui, a gente consegue ver quais foram responsáveis pelas perdas. O Lucas, por exemplo, perdeu por causa que o cliente estava sem interesse mesmo, e os outros dois perderam por causa que foi atendido pela concorrência. Caso a gente queira ver uma visão de tabela, a gente também consegue ver. A gente consegue ver aqui que tem cliente sem interesse e cliente atendido pela concorrência, e cada um os números respectivos lá. Bom, clicando nesse tipo de agrupamento aqui, produto e serviço, a gente consegue ver e analisar quais foram os tipos de produto que a gente perdeu por etapa, perdão, por card. Ou seja, esse aqui, ele tá, o nome do produto é muito grande, mas provavelmente eu acho que é manutenção de gaiolas. A gente perdeu duas manutenções de gaiolas e uma manutenção de armadilhas aqui, e uma coloração de água aqui no caso. O fato de ter, por exemplo, duas manutenções de gaiola, uma manutenção de armadilha e uma coloração de água, dá a entender que tá faltando uma perda aqui, né? Seriam quatro. Mas não, o card você pode vincular mais de um produto que você queira vender, no caso. Então deve ter tido algum card, ele estava vendendo dois produtos juntos e acabou perdendo, por isso que foi registrado esses dois. Caso você queira também ver aqui uma visão do nome do produto, né, que ali cortou, a gente pode ver aqui a coloração de água, manutenção de armadilha e manutenção de gaiolas. E aqui está, respectivamente, quais foram os motivos. E também dá para ver pela etapa, ou seja, quais foram as etapas que perderam e por quais motivos, né? Então aqui em contato foi por causa da concorrência e em contrato aqui teve uma de cada, né? Uma de cliente sem interesse e outra de atendimento pela concorrência. E aqui embaixo a gente consegue ver também a listagem dos três tipos das três perdas que a gente teve no relatório, o valor delas, né? O dia no qual elas foram perdidas, o motivo, e aqui também vai aparecer a foto do responsável. Como eu não tenho um dado cadastrado aqui no momento, a foto do responsável não aparece, ok? Bom, passando para o próximo relatório aqui, a gente vem em CRM, relatórios, funil e a gente vem para a progressão dos negócios. Carregando a página aqui, esse relatório tem uns filtros semelhantes, ou seja, a gente tem que selecionar o tipo de funil que a gente quer analisar, ou o funil que a gente quer analisar, né, que é o CRM, e selecionar um período de tempo aqui onde os cards foram abertos. Então, eu quero ver os cards que foram abertos desde o começo de abril até o final de maio. Clicando em gerar aqui o relatório, a gente vai poder ver todas as etapas do meu funil de CRM, que é contato, contato realizado, contrato e finalizado. Nessas etapas aqui, a gente consegue perceber que tem 9 cards, ou seja, 9 cards passaram por essa etapa aqui, sendo dois deles foram vendidos nessa etapa mesmo, e um foi perdido nessa etapa mesmo, e 6 estiveram em andamento aqui. Desses 9 aqui que passaram por essa etapa contato, apenas 4 passaram para a etapa contato realizado. E desses 4 que passaram para contato realizado, os 4 também conseguiram passar para contratos, só que dois deles acabaram sendo perdidos aqui no contrato, e apenas um chegou na última etapa sendo finalizado, ou seja, ele foi vendido na última etapa. O que quer dizer esse relatório aqui? Esse relatório aqui serve para você saber em quais etapas os seus cards estão enganchando mais, ou seja, talvez os cards não estejam passando por uma etapa, e você consegue meio que analisar em que etapa realmente esses cards precisam ser trabalhados de uma forma melhor, talvez para conseguir evoluir a progressão deles. Bom, aqui tem um pequeno resumo também de quais foram as etapas que os cards foram perdidos. Então, a gente perdeu uma em contato e duas em contrato, que está aqui mostrando no gráfico. E vendido a gente teve duas em contato e uma em finalizado. Bom, passando para o próximo relatório aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre o relatório de produto e serviço. No relatório de produto e serviço, a gente tem uma similaridade no quesito de selecionar a etapa do funil, né, no caso, ou selecionar o funil, e selecionar o período em que os cards foram abertos, ou seja, eu quero ver os cards que foram abertos eu vou colocar 1º de abril até final de maio. Bom, aqui eu consigo ver que foram os produtos que foram vendidos, ou seja, a gente teve produtos ou serviços, né, no caso, que a gente teve 280 no quesito de manutenção de gaiolas, a gente teve na higienização de caixa d'água, a gente teve 280, e na coloração de água a gente teve 400. E a gente, ao lado aqui, a gente consegue ver a unidade. Não necessariamente os gráficos têm que estar parecidos, pode ser que a gente venda muito mais unidades e os valores aqui sejam muito maiores, no caso, né? Então, mas aqui a gente só tem uma unidade de cada, né?
Bom, passando para essa próxima aba aqui, a gente consegue ver quais são os produtos que estão em andamento atualmente lá no funil, ou seja, a gente tem esse tipo de produto agora atualmente no funil. Na etapa do contato, essa é a quantidade dele e esse é o valor dele. A gente pode ver aqui do lado também, caso sejam muitos produtos, né? A gente consegue olhar aqui do lado o no geral. Manutenção de armadilhas também tem uma de 250 e manutenção de gaiolas tem uma de R$ 100 também na etapa de contato. Aqui a gente pode acompanhar até em tempo real, se vocês quiserem ver. Aqui, se eu vier aqui em CRM e acabar mudando, por exemplo, aqui para contrato, a gente acabou movendo essa card para uma próxima etapa ali do funil, né? A gente pode vir aqui e pesquisar mais ou menos o mesmo período, que a gente vai conseguir analisar que mudou, ó, a armadilha 250, 250, provavelmente essa armadilha, e ela mudou, e a gente consegue ver em qual etapa está os nossos produtos, né, no caso. Bom, passando para o próximo relatório aqui, a gente tem um relatório de fontes e campanhas, né? Bom, fontes e campanhas é similar aos outros no quesito de filtros, a gente pode selecionar o funil que a gente quer analisar e o período em que foram abertos os cards, ou seja, eu quero ver os cards que foram abertos desde o começo de abril até o final de maio. Bom, os cards que foram abertos dentro desse período, a gente consegue analisar quais foram as fontes de onde eles vieram, no caso. Bom, 8 deles vieram de diversas fontes, né? 2 foram da Google, 2 de anúncio de Instagram, um de carro de empresa, um de cidade natal, um Instagram e outro de site. Aqui a gente consegue analisar todos eles que estão aqui embaixo, né, no caso. E, e com isso a gente também consegue, clicando nessa lupinha aqui, a gente consegue ter mais informações. Por exemplo, dos Google, nenhum deles vieram de alguma campanha específica da empresa, mas os que tiveram da Google, os responsáveis foram o Lucas, e desses dois, um já foi perdido e o outro já foi vendido. Se eu clicar em anúncio de Instagram, por exemplo, aqui foram dois. Um deles foi de uma campanha, da campanha da Black Friday da empresa, e outro não teve nenhuma campanha informada. Um foi do Gustavo e outro foi do Lucas, e os status, um em andamento e o outro já foi perdido. Então, a gente consegue analisar aqui quais foram as fontes e quem são os responsáveis e os status delas, e se veio com alguma campanha vinculada a ela. Na aba de campanhas é bem similar, só que você analisa a campanha em si. Ou seja, a gente consegue listar os três aqui, né? Porque são dois e um, então são três que vieram de campanha, os três estão aqui listados. E a gente consegue clicar aqui também tem informações. Por exemplo, dos que vieram da campanha, a fonte geralmente foi do anúncio do Instagram ou da cidade natal. Desses dois aí, os dois motivos foram esses. Um foi do Lucas e outro foi do Gustavo, e os dois estão em andamento no momento. Então é mais ou menos isso que vocês conseguem analisar nesse gráfico. Bom, falando um pouquinho sobre o relatório do CRM, a gente também tem um relatório de tarefas do CRM. Ou seja, você consegue ver por esse relatório todas as tarefas que tem no sistema aqui e você pode pesquisar pelo nome da tarefa, o nome do cliente se tiver vinculado a essa tarefa, o nome do funcionário se tiver também vinculado a essa tarefa, a data da tarefa e se ela está concluída ou não. Ou seja, se você clicar aqui só por clicar, vai aparecer todas as tarefas que tem e você aqui também você pode acessar essas tarefas por dentro desse relatório. Vamos fazer um fluxo normal? Então, geralmente, o que a gente pode fazer aqui, né? A gente pode entrar dentro do card, então a gente vai pelo funil aqui, a gente entra, por exemplo, dentro desse card aqui. Esse card aqui, a gente tem essa página aqui, ó, tarefas, que você clica nela e aparece. E ao clicar nesse botão aqui, você consegue cadastrar uma tarefa. Eu posso cadastrar uma tarefa, por exemplo, cobrança. Essa tarefa tem que ter uma data, ou seja, eu vou cobrar ele dia 31. Se quiser colocar um horário, pode colocar, mas não precisa. Você pode marcar também como concluída já, mas no caso essa aqui não vai estar. A gente pode vincular a um funcionário, no caso. Esse aqui ele tem o tipo de acompanhamento de vendas e é o Gustavo, ou seja, o Gustavo vai fazer essa tarefa aqui. A gente pode colocar uma descrição breve também, sei lá, cobrança do Paulo. Bom, salvando essa tarefa aqui, ela vai aparecer aqui embaixo agora, cobrança, né? Ou seja, essa tarefa que está vinculada a este card, vinculada ao Gustavo. E aí, lá no relatório, voltando aqui no relatório, eu vou atualizar ele aqui na página. Caso agora eu queira buscar, por exemplo, por Gustavo, só vai aparecer todos os
todas as tarefas do Gustavo. Então a gente tem aqui cobrança, que é vinculado ao Gustavo. A gente também tem o Paulo Robson, que é o cliente vinculado ao card. Então você também aqui, se você, por exemplo, souber minimamente o nome dele, vai aparecer aqui para você completar, para você selecionar. Por exemplo, se eu tivesse colocado aqui todos, ainda vai continuar aparecendo a mesma coisa, porque só o Gustavo está com esse cliente, mas se tivesse esse cliente tivesse mais de um funcionário em contato com ele, você poderia procurar pelo cliente, ou mesmo você poderia procurar pelo nome do card, né? Se eu quiser colocar aqui cobrança, a gente também consegue buscar pelo nome do card, ou seja, cobrança aqui. Clicando aqui, você pode entrar dentro do card e se quiser marcar concluída, por exemplo, você consegue. E aí, salvando isso, você consegue ver que essa tarefa está concluída e agora você pode pesquisar por conclusões, né? No caso aqui tem a cobrança, que eu acabei de marcar como concluída, e enviar contrato. Também tem como você cadastrar por fora do card, se você quiser. Se ela for uma tarefa avulsa do card, ou seja, não tem vínculo com o card, você pode vir aqui, clicar novo e criar uma tarefa aqui para um funcionário específico, caso você queira. E por e-mail desse relatório você consegue encontrar quem que é o responsável da tarefa, quem talvez seja o cliente, o nome da tarefa, a data da tarefa e assim por diante. Bom, a gente agora pode passar para o relatório de metas, né? Aqui em CRM, relatórios, funil e metas. Mas antes de eu definir como é que funciona o relatório de metas, eu prefiro explicar como é que você cadastra uma meta. Indo aqui em CRM, cadastro metas de vendas, você pode cadastrar uma meta. Você clica aqui em novo e aí você pode definir um início e um fim dessa meta, ou seja, um período em que as vendas estarão caindo e sendo contabilizadas nessa meta. Então, eu posso definir 1º do 5 até 31/5, qualquer venda nesse período estaria dentro dessa meta. E eu posso definir o nome do funcionário. Se eu quiser definir, por exemplo, o Alisson, que eu posso definir que essa meta é para ele, unicamente para ele, ou eu posso definir para uma equipe. Ou seja, se o funcionário tiver lá no cadastro dele que ele participa da equipe, qualquer venda desse funcionário vai cair dentro dessa meta. Bom, enfim, aqui você pode definir os valores das metas, ou seja, você pode tanto definir um valor que você quer para a meta avulsa dos orçamentos ou as metas de orçamento de contrato, que seja avulso seria os produtos que ele vende que não tem nenhuma, vamos dizer assim, alguma assinatura ou nada do tipo, é um produto único, então todos os orçamentos que ele fizer em relação a isso vai cair nesse lado, vai entrar nesse campo aqui da meta, e se for alguma coisa tipo assinatura, alguma coisa assim, é um orçamento de contrato, ou seja, é uma coisa que vai ter mensalidade. Também você pode definir os valores das metas do serviço, no caso, não são orçamentos. O serviço mesmo seria o produto que você está vendendo, e aí pode ser avulso de contrato também no mesmo padrão explicado antes, ou você também pode definir, se você quiser, um valor total só para ela, ou de tanto de orçamento quanto de serviço, sem precisar fazer essa divisão. Claro, você pode preencher todos os campos como você quiser. É, Olhando aqui, eu vou mostrar uma já preenchida para vocês terem uma noção. Eu defini, por exemplo, do 1º do 5 até 2/6 aqui para o Lucas. Eu defini que ele não vai ter nenhuma meta de orçamento, mas ele vai ter meta de serviço. Ele pode vender 200, ele tem que vender R$ 200 de avulso e 100 de contrato, e no total totalizando 300. Com isso, a gente pode voltar lá no relatório de metas e ver como é que funciona realmente. No relatório de metas aqui, você tem que definir o período em que as metas estão válidas, ou seja, eu criei uma meta, as metas que eu criei estão entre 1º do 4 até 2/6 de junho, se eu não me engano. Então, eu vou colocar 3 aqui, que aí provavelmente ela vai englobar. Clicando aqui, você pode também selecionar se você quer ver de serviço ou orçamento, mas a gente, como definiu só de serviço, eu vou mostrar as de serviço primeiro. Bom, aqui a gente pode ter a aba de equipe quanto a de individual. A de individual foi a que os já tinha cadastrado algumas. Tem aqui do Robert, ele mostra a data que está o período que vai ser realizada essa meta. E aqui mostra o que ele realmente vendeu, que é ele vendeu R$ 580 avulso, e eu não tinha definido nenhuma meta para avulso, não tinha definido ele não vendeu nenhuma de contrato e não tinha definido nenhuma meta de contrato. O que aconteceu foi que a gente somaria, né? A gente soma tanto o valor da venda avulso quanto de contrato para a gente conseguir o total. E o total foi 580 e eu apenas defini a meta final. Então, de 580, de 600 ele vendeu 580. Aqui, quando você clica em detalhes, você pode ter uma noção mais em forma de gráfico, né? Que a gente tem, ele foi convertido 580 e está sobrando só 20. E aqui a gente tem dois campinhos aqui embaixo que eu deveria ter vendido, que
o que que ele faz? Ele pega a quantidade de dias que tem entre, entre os dias das metas, né, no caso. Então, ele pega a quantidade de dias entre 1º do 4 até 31/5, que dá mais ou menos uns 60 dias, e aí ele contabiliza quantos, ele divide, né, na realidade, 60 por a meta total. E aí a gente tem uma noção de quanto que vale o dia dele. No caso, aqui deveria valer mais ou menos uns R$ 10, né? Então a gente contabiliza o quê? Hoje é dia 29, então tá faltando só 2 dias para acabar. Então, se a gente tem mais ou menos que é R$ 10 o valor do dia dele, tá faltando 2, então a gente pega 58, que é o que já passou, 58 vezes 10 dá uns 580. Então é mais ou menos esse cálculo que funciona. Esse do deveria ter pago, deveria ter vendido, desculpa. E o progresso previsto é em cima do valor que ele já vendeu. Ou seja, se ele vendeu 580, a gente faz uma previsão do ritmo dele. Com o ritmo dele, a gente já definiu que ele está dentro do ritmo, a previsão é que ele vai conseguir completar a meta ao final dela. Bom, aqui a gente pode ver também a do Lucas, por exemplo. A do Lucas eu defini que ele tinha que vender avulsa, ele acabou não vendendo nenhuma avulsa, a meta de venda está aqui, só que em quesito de contrato ele vendeu muito mais do que ele precisava, e aí ele vendeu 400, sendo que ele precisava só vender 100. E aí, no total, no geral, ele realmente passou a meta, só que ele não passou no quesito de venda de avulsa, né? Ele passou porque ele vendeu muito mais contrato do que tinha definido para ele. E aí a gente pode dar uma olhada aqui também que não tem nada restante, porque ele já vendeu o que ele tinha que ter vendido. A previsão para ele seria que ele teria que, a previsão de deveria ter vendido era que era esperado que ele ter vendido pelo menos 260 até o dia de hoje, porque a meta dele é um pouco mais estendida do que a do Robert lá em cima. Então ele teria mais tempo para vender. Como ele já passou, esse dado aqui não nos ajuda muito. E caso ele continue nesse ritmo, ele provavelmente vai vender mais do que a gente espera, que é 455. Bom, se a gente clicar na aba de equipes, a gente vai conseguir agora ver o das equipes que a gente definiu lá, e é mais ou menos o mesmo esquema. A única coisa que muda é que, por exemplo, se você define uma venda, uma meta para uma equipe, no caso, pode ter mais de uma pessoa nessa equipe, então o valor vai ser somado de todas as pessoas que estão na equipe dentro dessas metas aqui. E é só isso, não muda muito mais. O gráfico continua o mesmo e as previsões também. E no quesito de orçamento, para você pesquisar alguma coisa de orçamento, você precisa, você precisa lá no card fazer orçamentos. Então eu vou mostrar aqui previamente como é que faz, que é bem simples. O relatório de metas funciona da mesma maneira, ele vai contabilizar da mesma maneira. A única coisa é que para o valor do orçamento cair dentro do relatório de metas, você precisa aqui dentro do card, você precisa fazer os orçamentos. Você clica aqui, por exemplo, em mais, ele vai criar um novo orçamento, aqui ó, criou um para a gente agora. Dentro desse orçamento aqui, você pode registrar quanto que vai ser o valor da proposta. Esse valor total aqui vai ser o valor que vai ser contabilizado nas metas lá no relatório. Bom, indo para o próximo relatório, a gente tem o relatório CRM, funil, e a gente chega em feedback. O feedback é um relatório que serve para auxiliar no mapeamento dos cards que foram movimentados. Bom, eu vou primeiro fazer a pesquisa inicial aqui. A gente primeiro tem que selecionar o funil que você quer fazer o relatório, né, no caso. A gente pode selecionar o empregado também, caso a gente queira ver de um empregado específico. Mas eu quero ver do funil inteiro, então eu não vou selecionar. Bom, esse relatório funciona assim. A gente, dentro dos cards, a gente tem um campo que significa a última movimentação, que é uma data. Ou seja, isso significa que o card não está movimentando, que essa data mostra se o card está movimentando ou não, na verdade. Então, por exemplo, semana atual significa que hoje, dia 29, a gente está na última semana de maio, e essa semana teve apenas um card que foi movimentado. Então, ele teoricamente está em dia, assim, ele está movimentando. Mas desses, só tem um e aqui tem três. Ou seja, desses três aqui, um só está atual. Ou seja, a gente tem que descobrir por que, que esse card talvez não esteja movimentando e esse relatório serve para isso. Quando eu clico, por exemplo, em 2 semanas atrás, então esse card aqui do Gustavo, que é o prédio Baraquete, ele é um card que não está movimentando há muito tempo. Ou seja, ele está nessa etapa que ele está há um bom tempo já, tem 2 semanas que ele não se movimenta. Então esse relatório serve para isso, ó, aqui ó, ele, no dia 15/5 foi a última movimentação dele. Então esse relatório serve muito para isso, você
identificar os cards que estão com pouca movimentação. Caso você tenha muitos cards e você queira ver mais específico, você pode ver por etapa, por exemplo, na etapa de contato, tem dois cards que estão registrados, um foi movido essa semana mesmo, e um faz uma semana atrás. Ó. Se eu clicar aqui, a gente vai saber que é o responsável por ele. É o Lucas, e o código do card está aqui, você pode entrar por aqui, você sabe o nome dele e o valor dele por aqui também. E assim por diante. Você pode ver, ó, contrato realizado não tem um card e contrato tem um card de 2 semanas atrás, que foi aquele que a gente mostrou antes. Caso eu queira ver, por exemplo, só os cards do Lucas, a gente consegue ver aqui os cards do Lucas também. E ele só tem dois cards, um movimentado essa semana e um movimentado semana passada.